Bem-vindo, esse é o espaço que você já conhece do agronegócio brasileiro, o Papo de Prateleira. Papo de Prateleira que está sempre falando a respeito de tudo que rola pelo agronegócio. Tá? A gente tem uma preferência por revenda, distribuição, essa coisa aí de levar a tecnologia da indústria até o cliente final de todo mundo, que é o agricultor, que é o pecuarista, mas a gente fala a respeito de todas as evoluções que ocorrem nesse segmento fantástico. E é uma revolução em cima da outra. É biológico, é digitalização, é tecnologia, é drone, é mergulho em cada planta, é mergulho no solo para saber como é que faz com que ele seja saudável e dê potência aí para explorar a genética da planta. Então, é várias coisas. E é também uma hora da gente falar a respeito aí de uso de gases no agronegócio. Vocês vão entender daqui a pouquinho aí o que é isso. A gente está sempre conversando, sempre não esquecendo de citar os nossos amigos, nossos parceiros. O Clube Agro Brasil, o marketplace aí que faz aquilo que eu já falei, né? Ele facilita a vida lá do cliente final que está no campo para pegar as tecnologias que a indústria fica pesquisando e erguendo e oferecendo para o agronegócio brasileiro e ainda por cima bonifica aí os compradores para fazer o quê? Comprar mais insumos e produzir mais, pôr mais dinheiro na cadeia e no bolso também. Eu falei para vocês que a gente vai falar dessa matéria maravilhosa, que meu filho é um apaixonado, vence um monte de Olimpíada, graças a Deus, aqui no Brasil, só não conseguiu ir para a etapa final, que é a química. E a gente trouxe aqui um químico, um moleque, um garoto, essa nova geração aí que atua no agronegócio. Eu estou aqui conversando com o Bruno Mena Cadorim, o Bruno que é CEO da Via, a gente já vai explicar o que é Via. Ô, Bruno, em primeiro lugar, é um prazer recebê-lo aqui no Papo Prateleira, tá? Oi, Ulisses, o prazer é todo meu aqui, prazer estar fazendo parte do Papo de Prateleira, admiro demais o trabalho que vocês fazem. Rapaz, muito obrigado. O prazer é todo meu. Agora fala assim de cara para esse pessoal e, rapaz, fala uma coisa que muita gente escuta muito falar o leigo de camada de ozônio, né? Mas hoje o ozônio hoje é um motivo de trabalho para o Bruno e para a Via, a empresa aí que ele comanda, né? O que o ozônio tem a ver com o agronegócio, rapaz? Sem dúvida alguma, já são 12 anos de estrada, atuação em todos os estados do Brasil, produtos em mais de 20 países. E o Maravilha. ozônio, ele pode parecer um pouco adverso, uma vez que é um tanto novo, né? É. Mas ainda assim, a gente pode considerar o ozônio como estando em voga e sendo algo tecnológico e vai além da camada de ozônio. Ele está lá em cima, protegendo a nossa vida aqui embaixo na Só tem Terra. vida por causa da camada, né? Exatamente, porque o ozônio e o oxigênio lá em cima, eles absorvem a radiação ultravioleta oriunda do Sol, né? Mas ainda assim, gente, ó, dentro do nosso organismo, o ozônio também faz parte do nosso sistema de defesa imunológico. E a Via é uma indústria que fabrica geradores de ozônio com tecnologia de plasma frio. Nosso propósito é ser a Apple do ozônio com diferentes equipamentos inovadores e ponta de linha para cada mercado. E no agro, é Ah, muito bacana, nós temos, Ulisses, quatro diferentes sistemas, quatro diferentes soluções que geram muito valor para o mercado agro. Tá? São soluções diferentes, mas que lá na ponta, as nossas soluções em ozônio, elas entregam dois valores principais, Ulisses. A gente vai falar sim, melhor deles, né? claro. Número um, faturamento, lucro. Tá? Primeiro, esse é o ponto principal que a Que gente é o que dá entrega. vida para qualquer negócio, para qualquer empresa. Exatamente, né? Um carro sem combustível não anda, um peixe sem oxigênio na água não sobrevive, uma empresa sem faturamento também não. Então, o que a gente faz é ampliar o faturamento, aumentar o lucro desse produtor agrícola ou dessa grande fazenda. Então, a gente consegue, Ulisses, aumentar a produtividade sem plantar mais. É Isso mesmo? gera faturamento. E eu vou te explicar como você vai entender, tá? É, porque eu estava, na minha cabeça aqui, estava a questão de proteção, né? E a questão de combater contaminação, né? Aumentar a produtividade, eu já não sabia. E o outro valor tão importante quanto é o quê? Que a gente também consegue tornar uma dada produção agrícola mais sustentável, mais orgânica e também com um menor uso de defensivos agrícolas. Porque diminui o número de insumo tradicional, né? E até nesse sentido, antes de explicar ali a nossa solução, para você também entender, todo mundo que está nos acompanhando, eu gostaria aqui de fazer uma espécie de um disclaimer, né, Ulisses, que de forma cética, eu gostaria de dizer que
aplicação de agrotóxicos, ela é de suma importância para a produção agrícola de ela qualidade. Que fez a gente estar aqui ao vivo, vivendo, né, atualmente. Exatamente. Né? Então, o uso de agrotóxicos, de agroquímicos, é de suma importância para a produção agrícola de qualidade e também em termos de quantidade, e volume. Para atender a crescente na busca por alimentos e também a crescente na busca, ou melhor, na população mundial, né? Isso daí é bem importante a gente está colocando. Então, Exatamente. Vamos lá. Vamos entender uma solução nossa, Ulisses, que faz o produtor aumentar a produtividade sem produzir mais. Vamos lá. Um dos insumos mais utilizados numa produção de uma dada cultura, soja, morango, alface, o que for, é a água. Certo? E em muitos casos, nas lavouras não ocorre um tratamento da água, de irrigação. Uhum. Quando ocorre ainda, os métodos convencionais de tratamento dessa água, eles não são eficazes 100% para combater todo o espectro de micro-organismos, principalmente fungos. É muito então, bichinho, né, rapaz? É muito. Eu vou tirar o casaco aqui, dá licença, que tá ficando quente. Fica à vontade. E O homem é animal, o homem gosta, gosta, vocês viram que o homem gosta do assunto, né? O papo é bom, tá esquentando, né? Então, assim, Ulisses, você imagina, então, uma dada produção. Você vai irrigar com água contaminada. O que vai acontecer? Vai fungo para essa plantação. Não tem jeito. Esse fungo vai gerar uma perda, uma doença nessa produção, certo? Para combater essa doença, utiliza-se de agroquímicos, fungicidas, perfeito? Ainda assim, Ulisses, com o uso de fungicidas agrotóxicos, vai ter uma perda lá na ponta. 10, 20, 30%, 40% em alguns casos. Alguma coisa se perde. Sempre se perde, tá? Então, o que a gente faz, solução número 1, é um tratamento avançado e de baixo custo da água de irrigação, com tecnologia de plasma frio e ozônio. Com isso, a gente consegue um alto grau de purificação, com baixo custo daquela água. Pensa comigo, Ulisses, se a gente manda uma água purificada para a lavoura, a gente não vai mandar os causadores de doenças. Perfeito. Consequentemente, se a gente está mandando uma água purificada, você vai ter menos perdas. Sim, porque cada planta vai expressar melhor ainda a genética que foi comprada. Né? Exatamente. Então, a gente diminui a perda e a gente também diminui o uso de agroquímicos. Ulisses, nesse tratamento que a gente faz, a gente consegue uma redução aí em torno de 90% das perdas. Maravilha. Então, se você... tem casos assim que um produtor fala para a gente assim, Bruno, Via, vocês salvaram não só a minha produção aqui, ó, o meu faturamento. Porque imagina, o teu faturamento, o teu salário, imagina, Ulisses, o teu salário ser cortado pela metade. É horrível de pensar, não é? Para lá, homem de Deus. É o que acontece quando, por exemplo, metade de uma lavoura de morango ou de alface, o que for, é atacada por um fungo, por antracnose ou o que for. Entendeu? Então, com essa solução aqui, por exemplo, que a gente está te colocando, a gente consegue acabar com a antracnose. Por exemplo, mais de 90% de redução das perdas. E o que gera na ponta? Aumento de faturamento. Concorda comigo? Sim. Não, eu só queria te falar que existem outras aplicações. Você só está falando numa, que era a questão da irrigação, que é super importante, né? Eu já entrevistei várias pessoas de irrigação para deixar claro que é uma beleza. É um país tropical, chove bastante em vários estados. Mas nós temos problemas de água e a irrigação é um mecanismo interessantíssimo para a agricultura. Mas as soluções da VIR também ajudam em outras etapas, né, da agricultura, né? Que é o plantio, que é isso que você estava falando, mas também é a higienização, é em material depois da colheita, é moagem e estocagem, que é outra coisa importantíssima, né? Perfeito. Então, a gente falou aqui do primeiro ponto, que para aumentar a produtividade e se aguentar mais, por meio do combate a problemas que poderiam surgir. Fungos, por exemplo, ali na planta. Beleza. Agora, tem uma outra solução muito bacana, Ulisses. Imagina que a plantação já está comprometida por uma dada bactéria, por um dado fungo. Então, imagina a folhinha da planta já com uma coloração diferente. É a que dá o primeiro sinal, né? Exatamente. Ou o próprio fruto já com algum sinal ali diferente. Então,
ali a plantação já está contaminada. Então, ali nós também podemos fazer um tratamento dessa plantação É um controle? com um controle, com água ozonizada, considerando que a planta já está doente. Então, Perfeito. água ozonizada via irrigação com água ozonizada ou até mesmo uma dispersão de uma névoa de água ozonizada. O ozônio, ele é muito superior, é muito mais oxidante em relação a oxidantes convencionais como o cloro, que mata fungo, bactéria. Né? O ozônio ele consegue, de forma muito mais eficaz, matar na superfície da planta, do fruto, fungos, bactérias que estão ali fazendo mal para aquela planta, para aquele produtor. Tá? Maravilha. E isso de uma forma orgânica, porque é ozônio, você não vai estar colocando agrotóxico, e sim uma água ozonizada via gota ou via névoa sobre a planta e sem deixar resíduos ali no alimento da planta. Tá? É Até mesmo importantíssimo. quando essa gotinha depois ela se condensa e cai, até mesmo bem para o solo vai estar fazendo. Ô, Bruno, fala uma coisa. Essas soluções, atualmente, você tá servindo a que tipo de cultura? Cultura, assim, menor em tamanho mesmo, digo, né? Como, por exemplo, folha, frutas como morango, que tem um ciclo bem curto, ou não? Ou tem gente que mexe com grandes culturas como algodão, cana, milho e soja, que também se utiliza dessa tecnologia? Maravilha. Ó, o maior volume mesmo está com médios e pequenos Sim. produtores, desde uma cultura de hidroponia ou produtores aí de Alface, hortaliças, repolho, morango, isso, tomate. exatamente. Mas também já chegamos em laranja, já chegamos em soja, já chegamos, acho que foi em algodão, e os resultados, eles são fantásticos porque é o seguinte, ó, ninguém, você concorda comigo, ninguém compra o que não precisa, não é verdade? Claro. Por que o produtor quer vir? Simplesmente porque não é um luxo. É porque É ele investimento. faz mais dinheiro com a gente. Ele faz Aham. mais dinheiro, imagina. Se hoje ele consegue ter ali, 90% de lucro, ele pode chegar a 95%, 96%, 97%. Ele aumenta o lucro dele, ele aumenta as margens dele, porque a gente diminui a perda aumentando a produtividade. Por isso que eu falei, a gente aumenta a produtividade sem plantar mais. É por isso que o desafio nosso hoje é o quê? É em difundir ainda mais essa solução. Por isso A também você aqui, tecnologia, né? Ulisses, com o programa aqui, AgroRevenda, é muito importante para nós, porque a gente, com a capilaridade de vocês no mercado, a gente consegue mostrar para o mercado que existe uma solução que vai ajudar eles. Então, não é apenas uma relação comercial, não, a gente ajuda de verdade. Tá? Então, o produtor não sabe, mas eles precisam da gente, com a gente eles podem E você produzir. tá, não, o que eu queria reforçar o que você está falando é o seguinte, ó, se tem muito, a gente ainda tem uma ideia muito distorcida de agronegócio no Brasil, né? É uma pena, mas é uma batalha mesmo, a gente tem que informar melhor, né? Se as pessoas não conhecem direito o trabalho do agronegócio. Então, muita gente liga a um capial, a um sujeito meio matuto que está lá na terra, quando é muito pelo contrário. Né? Hoje nós somos o quarto maior agronegócio do mundo, caminhando para passar o terceiro lugar, né? Que é a China, para encostar na Índia e nos Estados Unidos com tudo. Né? E por quê? Porque o produtor rural, viu, Bruno? Ele é um cara que gosta de testar novas tecnologias. Ele testa e vê se dá resultado. E se deu, ele passa a usar aquela tecnologia. Isso é bacana também porque, em muitos casos, Ulisses, o cliente, ele participa conosco do desenvolvimento, tá? Porque é como um médico, o médico vai Isso é lá, bacana. ouve você, faz um diagnóstico e depois dá um prognóstico, né? A solução. Então, a gente vai lá, ouve o cliente, a gente consegue mostrar os resultados que vão ser atingidos junto com Perfeito. o cliente. Então, assim, cada cliente está aqui, ó, tudo está indicando para uma redução de 80%. Tá bom? 80% para você? Tá ótimo, vamos implantar. Ó, meu caro cliente, para você aqui, ó, a redução está dando de apenas 37%. Tá bom? Não tá. Então, aperta a mão, bem, não, tá ótimo, porque isso aqui me dá um aumento de lucro de tanto. Então, vai para cima. Faz Então, conta, né? exatamente. Então, a VIA é fruto direto da ciência, Ulisses. A gente nasceu dentro de um laboratório, a gente é fruto direto da ciência. Então,
tudo o que a gente te coloca é respaldado por laudos de laboratório. Então, o cliente não tem, ele vai conseguir ver, por exemplo, um relatório da água dele com a carga de fungo lá para baixo. E na ponta ele vai conseguir ver o fruto dele, a planta dele mais verde, maior, produzindo mais e faturando mais, contribuindo para o nosso setor agro, nosso PIB como um todo. Perfeito. Ele vai perceber bem como é que está dando resultado. Bruno, fala uma coisa, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho, para a prateleira, que eu me animado, aí eu falo bastante também, mas eu já deixo aqui um convite para ele voltar rapidamente para a gente falar mais ainda, mergulhar ainda mais nesse tema, que eu também acho fantástico, né? Queria saber de você, em todos os setores que você citou, que é na questão da irrigação, no uso da água, para higienização, para descontaminar, para material que já foi colhido, que vai para uma moagem, ou então que vai ser estocado, vai para um armazém, a aplicação da tecnologia ali, na lavoura, é de um manejo simples, é fácil. O que é isso? É um equipamento? O que ele é? Qual o tamanho desse equipamento? É simples, tá? Porque eu entendi desde o começo da empresa que se eu complicar mais para o cliente, eu dificulto a aquisição dele. Então, é um sistema que... O nosso sistema ele é complexo, tá? Mas para quem vai operar, ele é simples. Então, tem uma usabilidade muito simples e ele é apenas acoplado ao que já existe na lavoura. Então, tem uma bomba de água na lavoura, ele é acoplado lá. A gente acopla. Então, a gente procura... de novo, o nosso sistema é complexo, mas a gente faz com que a usabilidade dele na ponta seja simples para ser a prova de erro. Tá? Perfeito. E aí também você trouxe um negócio muito importante, que você falou de estocagem. Então, também temos outra solução para câmaras frias, para a gente fazer o quê? Aumentar o shelf life do alimento. Exato. Como que a gente faz isso? Com ozônio e plasma frio, que vão combater os micro-organismos que fazem a deterioração e também acabando com o gás etileno, produzido naturalmente pelos alimentos, que causa o amadurecimento. Então, a gente retarda o amadurecimento, acabando com o etileno e também com os micro-organismos. E outra solução também para aumentar o shelf life é na lavação dos alimentos. Tá? Você pode lavar com cloro, com o que for. Só que você lava com cloro, tem que enxaguar depois. Com ozônio é uma lavação só. É porque o cloro é ácido, né? Se eu não estou falando bobagem, né? E com ozônio você não precisa ter o teu enxágue depois do cloro. Então, o cloro você deixa de molho, depois tem que tirar o excesso. O ozônio não, você aplica aqui e depois daqui já segue, você não tem esse tempo de espera, tá? E é muito mais eficiente em relação ao cloro. Rapaz, agora uma dúvida aqui, como eu já te falei, eu sou um pai de um moleque, que o Luiz Felipe é apaixonado por química, né? Um abração, Luiz. Oi? Um abraço para o Luiz Felipe. Eu vou mandar para ele fim de semana, eu vou passar com eles, que eu sou separado, né? Então, o rodízio lá é o tempo de eu ficar com os dois. O ozônio é um gás, estou falando bobagem? É um gás, perfeito. Então, esse gás, nesse equipamento que vai servir para o produtor, como é que ele se origina? Perfeito. Nós utilizamos apenas oxigênio do ar para gerar ozônio mediante tecnologia Vier de plasma frio. Numa câmara frigorífica, numa sala de estocagem, a gente utiliza ozônio gasoso, na aplicação na ponta. Para fazer a lavação numa esteira de manga, ou até mesmo ovos... De frutas e folhas é fundamental. O ozônio gasoso vai para a água, então forma uma espécie de uma água ozonizada. A gente injeta gás na água. Tá? Da mesma forma que... Fica com bolinha assim ou não? Fica assim. E da mesma forma que se faz também para a gente estar tratando a água de irrigação ou para estar dispersando a água ozonizada ou a névoa como você falou, ozonizada. Né? Exatamente. Então, na câmara frigorífica é ozônio gasoso na ponta e aqui nas outras aplicações o ozônio vai na água e é a água ozonizada que faz o trabalho. Para vocês verem que coisa maravilhosa que essa matéria de química, que eu tinha uma dificuldade imensa para tirar um 5 de 0 a 10, mas realmente eu aprendi com o tempo que eu trabalho, com 60 anos, que a gente é química pura.
tanto esse Química planeta, pura. como o ar, como o nosso corpo, são fenômenos químicos incessantes. Olha que coisa mais maravilhosa. O ozônio, que é um dos responsáveis por existir a vida dessa maneira aqui Uhum. na Terra, também é responsável por quê? Por eliminar um pouquinho de vida de bichinho ruim que está querendo comer a nossa alface, né? E precisa fazer alface para 8 bilhões de pessoas atualmente. É, Então, isso é muito é. necessário. E E a também, Índia passou a China, né? como é que é? A Índia passou a China. Isso, a Índia, na verdade, o pessoal em agricultura e também em população costuma falar que é a nova China, né? Então, acabou de passar aí o que o Bruno está falando, é que a Índia acabou de se tornar o População. país mais populoso do mundo, né? E é um país importantíssimo, apesar de ainda ter uma massa muito grande de gente que, aliás, precisa de comida. Tem muita gente pobre naquele país, mas, ao mesmo tempo, é um país de uma tecnologia radiante, espetacular em diversas áreas, e como eu já falei, é um dos 4 maiores produtores do agronegócio mundial, ao lado dos chineses, dos brasileiros e dos americanos. Exato, Ô, exato. Bruno, o Zoom aqui está me dando, o Zoom está querendo Hum. cortar o meu pescoço, é só por isso que eu vou acabar esse assunto, que essa pessoa maravilhosa, esse moleque aí, que nasceu em Santa Catarina, tem o sangue italiano nas veias, ele ainda nem me falou a respeito de química, de universidade, de lugares fantásticos que ele já passou, e ele vai falar que eu vou trazê-lo de novo aqui, porque é muito importante para o agronegócio tirar não só imagens erradas do agronegócio, como também tirar um pouco da carranca que as pessoas veem no agronegócio. O agronegócio tem gente cada vez mais de novas profissões, gente nova, gente jovem, sorridente, cheia de energia, que nem o Bruno, com muita mulher, gente que gosta demais do setor e está ajudando demais ele a se modernizar. Convite fechado, Bruno, para você voltar e a gente falar mais ainda de ozônio e de química. Com o maior prazer. E estar aqui conversando contigo é, de fato, uma conversa, se torna o papo muito mais agradável, Ulisses. Eu te agradeço. E nada, rapaz, o papo é sempre agradável quando a gente conversa com gente que é animada e que conhece muito bem do seu ofício e do que está falando. Esse é o Papo de Prateleiro, que teve o grande prazer de trazer aqui o Bruno Mena Cadorim, esse homem aqui, ela veio lá em Santa Catarina, mas é do mundo agora. Está falando de ozônio para o agronegócio já para 20 países e vai falar para mais países ainda, porque a gente está falando de produzir um alimento, produzir... Olha que receita, que não tem como o produtor fugir dessa receita. Você que é da revenda, você que é da distribuição, que é da cooperativa, leva essa mensagem para o produtor que ainda não sabe. Você produz, mas você luta contra a contaminante do seu produto e vai ajudar na cadeia a fazer com que o produto dure mais. É tudo que o ser humano, em qualquer lugar do planeta, precisa. Alimento no momento que ele tem necessidade. E o Papo de Prateleira vocês vão conferir nos nossos 2 espaços na internet, que é o nosso site de notícias, o agrorevenda.com.br, e o nosso site corporativo, que é o grupopublic.com.br. Essa conversa boa demais na conta com o Bruno também vai se tornar o podcast Radar Agro, que a gente coloca nas plataformas Amazon, Deezer, Spotify, Apple e o Google. Bruno, muito obrigado pela conversa e volte rapidinho para a gente falar mais desse assunto fantástico, tá? Eu que agradeço. Parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês fazem de difundir tecnologias e o bom do agro Brasil afora, hein? Obrigado, Luiz. Obrigado você e até a próxima, tá? Grande abraço. Abração. Tchau, É. tchau.